Olá, boa noite a todos. Quarta-feira, dia 13 de maio. Veja agora os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Um mistério sem sigilo. Justiça libera informações de investigação que parece enredo de filme. Uma história de queima de arquivo e até fuga de delegacia. Novas imagens indicam que família planejou morte de jovem no Vale dos Sinos. A subnotificação do vírus. Pesquisa projeta que o número de infectados no estado é 9 vezes maior do que o dado oficial. Quase 25 mil gaúchos já teriam tido contato com o novo coronavírus. Em casa, o serviço não para. Nos municípios com bandeira amarela e laranja, o trabalho de faxineiras e domésticas está liberado. Mas como é possível garantir a segurança de todos diante da ameaça da pandemia? O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. Olha, pessoal, as nossas equipes de reportagem, que circulam todos os dias, Porto Alegre, região metropolitana, cidades do interior, estão sempre ligadas em tudo que acontece na rua. E perceberam uma mudança, especialmente aqui na capital nos últimos dias. Essa semana, né? As filas que antes estavam em frente às agências da Caixa para receber o auxílio emergencial, aquele de R$600 do governo, agora foram para o Cine. Para quê? Para o encaminhamento do seguro-desemprego. Entre março e abril, ao menos 54 mil trabalhadores perderam o emprego. Emprego com carteira assinada aqui no Rio Grande do Sul. A longa fila em frente ao Cine de Porto Alegre não é em busca de vagas de emprego. Que serviço que o senhor encaminhou? Vou encaminhar o seguro-desemprego. Cheguei aqui 15 para as 3 da manhã para pegar a vaga, né? Porque eu vim 2 dias aqui e não tinha vaga. A imagem retrata o cenário de demissões por conta da pandemia. A fila de pessoas que buscam encaminhar o seguro-desemprego inicia na entrada do Cine, se estende pela Mauá e pela rua lateral, dando a volta na quadra. Para evitar a fila, a alternativa é usar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Esse publicitário teve dificuldades com a PP e preferiu enfrentar a madrugada em busca de atendimento. Todas as formas que eles dizem não funcionam. Pela carteira não funciona, pelo e-mail não funciona. O que eles dizem que está aberto não está aberto. Aí fica tudo aqui, fica essa fila de 200 pessoas. É desse jeito que está o negócio. Quem estava à procura de emprego não encontrou fila. A oferta de vagas diminuiu. Na informalidade há 5 anos, Alexandre topa atuar em qualquer área. Esperamos hoje sair com uma boa resposta, se possível assim, né? De algo positivo para que a gente possa chegar em casa e dar uma boa notícia para a família. Né? Todos estamos atrás de boas notícias, né, meu amigo? Olha, ainda hoje, aqui nessa edição, a gente vai falar mais de emprego, de oportunidade e de direitos do trabalhador. Fica ligado na gente, porque tem matéria, tem cidades onde as faxineiras, as diaristas, domésticas já estão liberadas para voltar ao trabalho. Você vai saber como é que as famílias vão ter que proceder para garantir a segurança de todos. Tá aí as imagens do Cine. Realmente, a questão econômica é onde mais pega nessa pandemia toda, mas a gente ainda bate na tecla. A vida é mais importante, todos vamos vencer juntos essa pandemia. Tem personagem conhecido dos gaúchos que voltou para a cadeia. Hoje a polícia prendeu em Santa Catarina o bancário aposentado Ricardo Neis. Lembra dele? Condenado por atropelar ciclistas na Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre, lá em 2011. A prisão está aí as imagens, aconteceu em Florianópolis. O Ricardo Neis, de 56 anos, foi condenado em 2016 a uma pena, gente, de 12 anos e 9 meses de prisão. O crime está aí na tela. O atropelamento, 11 tentativas de homicídio e 5 lesões corporais. Lembram desse caso? 2011, aqui na capital, atropelou ciclistas do grupo Massa Crítica e depois fugiu, sentou o pé. Chegou até a prisão preventiva decretada na época, foi preso, mas conseguiu a liberdade provisória. Em outubro do ano passado, foi expedido aí um mandado de prisão. Mas o Ricardo Neis fugiu desde outubro do ano passado. 2 meses antes, o ex-bancário foi flagrado dirigindo na BR-101 sem a CNH. E por isso, o Ministério Público pediu a prisão imediata. A Delegacia de Capturas do DEIC descobriu
que ele estava escondido lá em Santa Catarina, estava na Praia dos Ingleses, né? Ou na ilha. Estava na ilha, estava na Praia dos Ingleses. Está aí o Ricardo Neis, que agora está retornando ao Rio Grande do Sul para começar a cumprir essa pena. Bom, deixa eu falar agora com um cara que está em casa, mas não está deixando de trabalhar. Está em home office e o trabalho, é pegado. Tá aqui atrás, Glauco Pazza. Glauco, eu tô louco de saudade do futebol, dos jogos na TV. Tem novidade do retorno do Gauchão hoje pra gente? Boa noite, meu amigo. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Tá muita gente dizendo que tá com saudade do futebol. Mas não é bem assim, né, Chemali? Pois Tem é. aquela série de procedimentos. Hoje teve mais uma reunião para tratar da data da retomada do Gauchão. A princípio, foi fechada realmente aquela data de 15 de julho, no máximo final de julho, começo de agosto, para o reinício do Gauchão. Foi um acordo entre os 12 times da Série A do Campeonato Gaúcho, acompanhados ali da Federação Gaúcha do Futebol, que capitaneou tudo isso. Bom, algumas coisas foram determinadas. Por exemplo, vai haver inscrição de novos jogadores, só não pode aqueles que já jogaram o Gauchão, porque algumas equipes já estavam se desmobilizando, e também não vai ter rebaixamento, ou seja, não cai ninguém para o ano que vem. Só que isso tem que ser encaminhado, tem que ser oficializado ao Ministério Público, Tribunal de Justiça e Secretaria Nacional de Esportes. Por quê? Porque mudou o calendário. Aprovado isso, aí as autoridades sanitárias também têm que autorizar a volta do futebol. Habemos papa, diriam lá em Roma, né? Não, habemos data agora. Habemos só que data. depende aí das autoridades sanitárias para a retomada do futebol, Chemali. Tá certo, Glauco Pazza. Todos nós torcendo para que tudo isso passe. Daqui a pouquinho eu volto a bater um papo contigo, né? Para falar de um assunto não tão alegre quanto o futebol, mas eu sei que tu tá ligado aí em casa. Seguidinha, Glauco Pazza. Olha, pessoal, falei dos trabalhos, né? A questão das oportunidades. Os trabalhadores domésticos, podem atuar em municípios com bandeira amarela e laranja. Mas como é que se garante a segurança dessas pessoas? Da faxineira, da diarista, de quem faz um trabalho com cuidado dentro da sua casa. Como é que se toma essas garantias de segurança para todo mundo, até no desempenho, né, das funções, que você vai acompanhar agora na reportagem da Gabriela Lerina. Para a Jocelaine, foram dias difíceis. Ela trabalha como diarista em Santa Maria, na região central do estado. Por causa da pandemia, foi dispensada. Por um mês eu fiquei sem trabalhar e o meu salão também, como o que eu trabalho de manicure, também fechou e eu fiquei sem ganho nenhum. Mas esta semana recebeu a ligação do antigo patrão e voltou à rotina na casa da família. Tomando os devidos cuidados, né? Chega, coloca, antes de entrar, coloca o calçado numa sacolinha, troco de roupa, lavo bem as mãos, passo álcool gel. O decreto estadual permitiu o retorno das atividades dos trabalhadores domésticos nas regiões de bandeiras amarela e laranja, praticamente todo o Rio Grande do Sul, ainda com exceção da região dos vales, que tem a bandeira vermelha. Essa é uma novidade no plano de distanciamento controlado, que foi corrigida ainda na segunda-feira. Quando nós falamos em capacidade de 50% de trabalhadores, naturalmente aqueles que são compostos, e a grande maioria é apenas um trabalhador doméstico, naturalmente esse arredondamento fecha como sendo possível aquele trabalhador. Estamos dando um passo para a melhor convivência entre a atividade econômica e a proteção à vida. A recomendação é de que os empregadores ou patrões forneçam máscaras de proteção, álcool gel e evitem expor os trabalhadores aos horários de pico dos coletivos. Para essa advogada da Temis, uma organização que trabalha em defesa e promoção dos direitos das mulheres, a permissão para a retomada das atividades significa pôr em risco a saúde de faxineiras e diaristas. Os dados demonstram que a maioria desta categoria são mulheres com mais de 60 anos. A advogada ressalta que as categorias precisariam ser remuneradas pelos empregadores, como recomenda o Ministério Público do Trabalho, mesmo quando não há vínculo trabalhista, como é o caso das diaristas. Elas só necessitam trabalhar porque os empregadores estão dispensando sem o salário. Essa é a justificativa, né? Tem gente que dispensou sem pagar o salário,
É um serviço, é um trabalho essencial. Fica aqui o meu abraço carinhoso para as faxineiras que limpam, deixam tudo limpinho, nas empresas, em casa, para as domésticas, para as cozinheiras que fazem também aquela comidinha gostosa, gente que está na correria muitas vezes. Lá em casa não tem, mas eu sei que algumas famílias têm e precisam muito dessa atividade do trabalho, porque alguém precisa fazer. Se você não tem tanto tempo, valorize esse trabalhador, porque realmente vai fazer a diferença. E olha, pessoal, tem novidade. Você gosta de enredo de filme, de mistério? Tem novidade no caso do homem de 31 anos que foi assassinado lá em Novo Hamburgo no mês de março, bem no começo de março. A justiça quebrou o sigilo da investigação e, a partir daí, a polícia liberou novas imagens que mostram toda a sequência, a dinâmica dos fatos. Momentos depois, mas especialmente antes dos suspeitos cometerem um assassinato. Acompanhe. A namorada da vítima chega no prédio onde mora com os pais pouco antes das 3 da manhã, junto com um comparsa. Na imagem, o homem abraça a jovem no estacionamento. A câmera não mostra, mas o suspeito deixa o prédio logo em seguida. João Vitor Friedrich, 31 anos, chega em seguida ao local e vai em direção ao apartamento dos sogros. Logo depois, o pai da adolescente aparece entrando no prédio com o mesmo homem que acompanhava a filha. O suspeito está armado. No mesmo instante, João aparece no estacionamento indo embora, mas é impedido pelo sogro e pelo comparsa. O sogro também está armado. Menos de uma hora depois, o pai da jovem e o suspeito aparecem no elevador carregando o corpo de João. A mãe da jovem usa uma coberta para tapar a câmera. O carro, com o corpo no porta-malas, deixa o prédio e a mãe da adolescente aparece limpando o sangue do chão. Vizinhos ouviram os disparos e chamaram a brigada militar, que foi até o local. Na garagem, os policiais encontraram mãe e filha com as malas prontas para fugir. As duas foram detidas. O pai da jovem já havia deixado o apartamento com o corpo de João. Em entrevista à nossa equipe, a adolescente disse que João estava agressivo e ameaçava matar a família dela para ficar com os 2 milhões de reais guardados dentro do apartamento. Para a polícia, o assassinato foi premeditado. Há diálogos, que nós conseguimos, nos aparelhos celulares em que mostram a adolescente indo pessoalmente negociar e comprar, ela adquiriu uma arma de fogo com silenciador. São acusados pelo crime os pais da namorada de João, que já estão presos, e outras 3 pessoas. A jovem responde ao inquérito em separado, por ser adolescente. Na versão da defesa, foi a namorada que matou João. Essa versão da defesa é que nem óleo, não cola, não cola. Deixa eu falar com o Glauco Paza de novo. Glauco, é uma família que tinha ali uma verdadeira fortuna em casa, armas pesadas e muitos celulares e um histórico também. O Lucas Abate aí fez um levantamento do Sandro da Silva Miotti, já com antecedentes em Santa Catarina, histórico de fugas, uma história difícil de ser encaixada, né, Glauco? Isso mesmo, Chemari. Só lembrando, foram encontrados 2 milhões de reais no apartamento da família. Pra caramba. 118 aparelhos celulares, Chemari, 118. E mais placas falsas, que seriam utilizadas em carros de deputados, da Câmara de Deputados. Olha, é realmente um enredo de um filme, como você falou, viu? É uma coisa difícil de acreditar. E o desenrolar de tudo isso, lembrando que o pai da jovem foi preso um dia depois do crime. Só que na delegacia, mesmo algemado a uma cadeira, ele conseguiu se soltar. Isso mesmo. O corpo da vítima foi encontrado depois, uma semana depois, em São Sebastião do Caí. E o carro utilizado para transportar esse corpo foi encontrado também queimado. Parece aquelas coisas de filme trash, né? Aquela coisa de filme de terror, né, Chemali? Como você falou, é um enredo, mas é vida muito real. Quebra-cabeças que a polícia ainda está juntando as partes. Por exemplo, a questão das placas, né? Segundo a polícia, tudo resultado de estelionato. Realmente, olha, é difícil de crer, né? Mas aconteceu. Fugiu no Rio Grande do Sul, fugiu em Santa Catarina e tem um histórico. Olha, extorsão mediante sequestro, estelionato, receptação. Olha, pesada a ficha do seu Miotti, hein? Pesada. Glauco Paza, obrigado pelas informações. Uma boa noite para ti, Glauco. Pois é, gente, e como eu disse, é que nem óleo. A versão deles, para mim, não cola. Mas tem um advogado para sustentar tudo isso. A estatística oficial, esse é um assunto
sério também, importante. Preste atenção nessa reportagem. Estatística oficial da Secretaria da Saúde aqui do nosso estado diz que temos aí cerca de 3 mil pessoas contaminadas e 120 mortes pela Covid-19. Só em Porto Alegre foram 2 óbitos confirmados hoje, na quarta-feira. Mas, de acordo com a pesquisa realizada pela UFPEL, a Universidade Federal de Pelotas, o Rio Grande do Sul possui mais de 24 mil infectados. A cada caso notificado, há outros 9 desconhecidos. Veja só. Os pesquisadores entrevistaram e testaram 500 moradores em 9 regiões do estado. Desses, 10 deram positivo para o novo coronavírus, menos de 0,3%. Na testagem anterior, no último fim de semana de abril, esse índice foi menor. Um mês atrás, no primeiro levantamento, as testagens positivas haviam sido ainda mais baixas. O Rio Grande do Sul ainda está num estágio inicial, tem uma baixa proporção da população com anticorpos, mas não se sabe se estamos apenas atrasando a disseminação do vírus ou se estamos conseguindo que o vírus não chegue com a devida intensidade no estado. Os sintomas mais frequentes entre os infectados, segundo a pesquisa, são dor de garganta, tosse, diarreia, alterações no olfato ou no paladar, dificuldade para respirar e febre. A terceira fase do estudo populacional sobre a pandemia da Covid-19 também revelou que o respeito às orientações de distanciamento social diminuiu. Ou seja, tem mais gente na rua. Entre o primeiro levantamento e o último, o percentual da população que sai de casa diariamente aumentou de 20% para 30%. Caxias do Sul, na Serra, é a cidade com a maior taxa de pessoas que saem de casa diariamente, quase 37%. Passo Fundo, no norte, também se destaca na pesquisa. Dos 10 casos confirmados para a Covid-19 no estudo, 4 são moradores da cidade. Com os resultados da pesquisa, o governo tem um fato novo para rever os seus modelos e talvez, então, readequar a classificação de Passo Fundo. A partir desta quinta-feira, a pesquisa começa a ser aplicada em todo o país. A meta é testar quase 100 mil pessoas em 133 cidades de todas as regiões. Vai ser o primeiro estudo populacional dessa magnitude em qualquer lugar. A gente pede ajuda da população, sensibilidade da população, para que ela participe e nos ajude a fazer a pesquisa nacional ser um sucesso tão grande como a pesquisa gaúcha já vem sendo. É isso aí, consciência da população e mais testes por parte do governo e a gente vence essa guerra. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, você vai conhecer o companheiro de fuga do Thomas. Esse cãozinho foi resgatado pelos bombeiros, não fugiu sozinho. História com final feliz. A gente volta já já. Segunda edição de volta ao vivo para todo o nosso estado. Gente, vocês lembram do Thomas? Aquele cãozinho sapeca, fujão, que foi resgatado no arroio aqui em Porto Alegre. Mostramos ontem aqui no Segunda Edição. Agora vocês vão conhecer o parceiro de fuga desse cara. A história tem um final feliz, mas eles fugiram em dupla, veja só. Thomas já está são e salvo em casa, mas com fome e cansado. Mal levantou para comer. Ele é muito nosso. O pastor alemão e o filho Theo, uma mistura com Shar-Pei, fugiram de casa na manhã de terça-feira. A família pediu ajuda nas redes sociais para encontrar a dupla. Thomas foi localizado dentro do arroio Sarandi, na zona norte de Porto Alegre. Os bombeiros levaram 1h30 para fazer o resgate. O animal ficou sob os cuidados de protetores. Depois do banho, foi devolvido aos donos. A gente fez um termo de responsabilidade, né? Ele vai ser acompanhado durante 6 meses. Segundo a família, o portão da casa, que fica no Parque dos Maias, também na Zona Norte, está com problemas na fechadura, o que facilitou a saída dos fujões. Apesar do Thomas já ter voltado para casa, a angústia não parou por aí. É que o Theo, o mais novo, continuou desaparecido. A boa notícia veio na manhã desta quarta. Uma mulher avistou o cachorro andando pelas ruas perto da Assis Brasil e ele voltou para casa. Esfomeado, o cão devorou um prato de ração. E agora a família finalmente está completa. Graças a Deus acabou tudo bem, os dois estão em casa. Agradecer aos bombeiros, a moça que ficou com o Thomas, eles estão bem e estão em casa.
Tava louco de fome o Thomas e o Theo. Que bom que tudo deu certo para essa família. Vontade de amassar, de encher de carinho. Olha, para encerrar hoje, gente, uma ótima notícia. Coisa boa, né? Nem a chuva, tá aí as imagens, nem a chuva para a construção do novo hospital público aqui em Porto Alegre. Essa obra vai colocar em funcionamento mais 60 leitos do SUS no Hospital Independência. Mesmo com chuva, as obras estão a todo vapor. Lembrando que esse projeto é financiado pela Gerdau, Ipiranga, Zafari e o Hospital Moinhos de Vento, 4 importantes marcas gaúchas. A entrega da nova ala deve ocorrer até o final desse mês e os leitos devem receber os primeiros pacientes da Covid já na primeira quinzena de junho. A todos, uma ótima noite de quarta-feira. Amanhã a gente está de volta, 11h40, tem o André Har, o SBT Rio Grande. Tchau, tchau.